Agradeço a participação de todos. Com certeza, ao final desse workshop, vocês estarão, né, com uma visão melhor de como ter sucesso na advocacia, como superar as dificuldades do início da advocacia. Eu peço a todos, né, que tiverem condições, fiquem até o final para nos prestigiar com a presença de vocês. Nós vamos estar começando agora. Quero primeiramente me apresentar. Eu sou advogado, eu tenho 19 anos de advocacia, sou especialista em direito ambiental, direito empresarial, também atuo na área do direito do trabalho, e eu comecei, né, há 19 anos do zero, creio que é a realidade da grande maioria que está aqui, e eu sei que é difícil, né, começar na advocacia, são muitas as dificuldades que o jovem advogado ele enfrenta para ter sucesso na advocacia, porque a prática na advocacia ela é totalmente diferente daquilo que a gente aprende na faculdade. Eu tenho 19 anos, como eu disse, já atuei em milhares de processos, graças a Deus, né, eu me considero um advogado de sucesso, comecei do zero, não tem nenhum advogado na família quando eu comecei, enfrentei as piores, né, adversidades no início da advocacia, mas com dedicação, com esforço, graças a Deus me considero um vencedor. Eu resolvi compartilhar com os jovens advogados, eu sei da dificuldade que para começar, né, o início da advocacia. Eu quero compartilhar a minha experiência, aquilo que eu vi que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Com certeza, eu tenho muito a compartilhar com vocês, e poderá ser útil, né, na advocacia de vocês. Meu propósito é compartilhar com vocês a minha experiência de 19 anos de advocacia. Como eu disse, eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi que dá certo, aquilo que deve ser feito, aquilo que eu vi também que não deve ser feito. O meu propósito através desse workshop, ajudar vocês, jovens advogados, a quebrar essas barreiras do início da advocacia, para poder ter uma advocacia de sucesso. E é muito complicado o início da advocacia, talvez a gente, como advogado, nós perdemos muito tempo fazendo as coisas erradas e deixando de fazer aquilo que talvez seria necessário e útil para o sucesso da advocacia. E o meu objetivo desse workshop é entender, primeiramente, quais são os desafios iniciais da advocacia, quais as estratégicas práticas que podem ser adotadas para superar esses desafios e descobrir como acelerar o sucesso para a advocacia. Esse é o meu propósito através deste workshop. Nós temos que entender como advogados qual que é a situação da advocacia. Nós precisamos entender onde que nós estamos pisando, né? Qual que é o panorama hoje da advocacia? Hoje existem cerca de 1.800 faculdades de direito no Brasil. Aproximadamente 1.500.000 advogados no Brasil. Se dividirmos a população brasileira pela quantidade de advogados, nós vamos ter uma média de 145, 150 potenciais clientes para podermos atender, se dividirmos a população brasileira pelo tanto de advogado que tem. É realmente um mercado extremamente concorrido, disputado, e que quando nós olhamos para tudo isso, nós pensamos, né, como que eu vou vencer e vou ganhar dinheiro na advocacia? Mas o nosso objetivo aqui não é desanimar os advogados que estão começando, quem não tem escritório, quem está, né, no início da advocacia. Muito pelo contrário, nós precisamos conhecer a situação atual da advocacia para buscarmos estratégias de vencer esses desafios e buscar, né, uma posição no mercado, uma posição de sucesso e ganhar, né, eu falo, dinheiro na advocacia. Eu creio que eu fiz advocacia, o direito, porque eu precisava de uma profissão. Eu creio que todo mundo que estuda um curso superior, busca uma profissão, um curso, ele busca a realização profissional, se estabelecer profissionalmente, ter uma independência financeira. A gente tem sonhos, né? Quando a gente está na faculdade, a gente quer
uma profissão, um meio de ganhar dinheiro, né? E porque nós precisamos disso. Por mais que nós tenhamos paixão pela advocacia, nós gostamos daquilo que nós fazemos, nós precisamos buscar, né, uma coisa que vai também trazer a satisfação pessoal para nós, para a nossa família. Nós temos que buscar condições para atendermos às nossas demandas pessoais, realizar os nossos sonhos, viajar, comprar imóveis, carros, fazer aquilo que qualquer pessoa em qualquer profissão tem sonhos, né, e desejos de fazer. Então, quando eu digo isso, eu trago aqui a situação da advocacia, é para que nós, advogados, vocês que estão começando, tenham ciência de onde vocês estão, o que vocês têm pela frente, o que é necessário fazer para romper essa barreira e ter sucesso na advocacia. Porque ser só mais um advogado, ter só mais um OAB, passar não vai adiantar nada, né? O mercado está saturado de advogados comuns. Nós temos que entender que nós precisamos ser diferente. E como que nós vamos fazer isso? Tem segredos, tem estratégias, né? O advogado, quando ele está no início, ele precisa saber o que ele precisa de fazer para ter sucesso na advocacia. Você não pode se arriscar, jogar no mercado, queimar o nome, aventurar sem saber o que está fazendo. E eu vi uma frase, inclusive hoje, de um homem renomado aqui no Brasil, não é advogado, e ele dizia o seguinte: nós não podemos nos guiar pelas nossas paixões, porque paixões, uma vez, talvez eu goste de alguma coisa, gosto de uma área do direito, um exemplo, né? Mas aquela área não vai me dar dinheiro, né? Eu tenho que fazer aquilo que eu tenho aptidão, e não aquilo que eu tenho só vontade de fazer. É lógico que quando nós temos vontade de fazer uma coisa, nós temos desejo de fazer alguma coisa, e nós temos aptidão para aquilo, as coisas vão funcionar. Só um exemplo. Se eu gosto de cantar, eu gosto de música, eu quero ser cantor, mas eu não tenho voz bonita, não sei cantar, eu não vou conseguir ser um cantor de sucesso. E da mesma forma, a advocacia, nós temos que fazer bem feito, nós temos que procurar aptidão naquilo que nós fazemos, né? E como o nosso advogado, ele consegue aptidão para se tornar um bom advogado? Ele tem um caminho a ser percorrido, ele precisa de adquirir prática para exercer a advocacia e para ter sucesso. E, infelizmente, na faculdade nós não aprendemos. Eu falo que a faculdade ela nos habilita para sermos advogados, né? Quando você passa na OAB, você tem uma carteirinha. Mas eu, particularmente, eu estudei há quase 25 anos atrás, e quando eu fiz o curso de Direito, eu não tive, né, na faculdade, uma orientação sobre a prática da advocacia. E quando eu fui ingressar no mercado de trabalho, tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, muito pouco me ajudou a ser advogado. E eu creio que é a realidade da grande maioria que está aqui. Quando eu comecei a advocacia, eu fui para o fórum, porque na minha cidade, uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, dificilmente algum advogado ele abria, naquela época, portas dos seus escritórios para receber a gente como estagiário para ensinar alguma coisa, porque ele via em nós concorrentes, né? Ele via o advogado que estava fazendo como um concorrente, e começando a advocacia como um concorrente. Então, ele não queria abrir a porta do seu escritório para ninguém, né? Então, assim, eu tive essa dificuldade. O único lugar que eu tive oportunidade foi no fórum. O juiz daqui da minha cidade, na época, ele abriu as portas do fórum, e eu fiquei ali de graça durante 4 anos, quando eu estava fazendo direito, aprendendo, né? E foi onde que eu aprendi alguma coisa, porque na faculdade eu confesso que eu não aprendi nada sobre prática. Então, o mercado de advocacia é esse hoje, nós somos um país que mais tem advogados no mundo, nenhum país no mundo tem tantos advogados. Então, assim, o mercado não é fácil começar, é uma realidade de todos nós que um dia passou por isso, que você que está passando nesse momento por isso, realmente não é fácil, mas eu digo que é possível. Eu comecei com a mesma dificuldade que eu creio que a grande maioria tem hoje para começar, eu me considero aí um advogado de sucesso, muitos êxitos nos meus processos, faço uma advocacia muito séria, sabe? A gente precisa também ser ético, honesto, são qualidades, não é só colocar o dinheiro em primeiro lugar. Desde o início você tem que pensar, eu preciso do meu nome, eu preciso fazer bem aquilo que eu faço, exercer bem a minha advocacia, trabalhar com o nome, para que você lá na frente, você seja reconhecido como um dos bons, né, advogados do mercado.
E o que, infelizmente, leva o jovem advogado a desistir da advocacia? Acho que advogado nenhum sobrevive sem o cliente. Eu falo que o cliente é a maior riqueza que o advogado tem. E o advogado pode ser o melhor possível, o melhor que existe. Se ele não tem clientes, ele é um advogado fracassado. Então, assim, no início da carreira, realmente, você até ter capacitação, conquistar, né, a confiança das pessoas, como se mostrar como advogado no mercado, isso leva um tempo. E no início da advocacia, com a falta de clientes, leva muitos a desanimar da advocacia. Mas existem meios, né, de acelerar um pouco esse processo, áreas que têm um retorno financeiro mais rápido, dá para manter o advogado no início da carreira. A insegurança financeira também, o advogado ele precisa de um bom planejamento financeiro, porque eu não sei quanto que eu vou ganhar o mês que vem, mesmo tendo muitos processos em andamento, porque o processo pode demorar, pode acontecer alguma coisa, e os honorários não saírem naquele momento. Então, o advogado no início da carreira, como ele não tem processo, como ele não tem uma carteira de clientes, ele sente ali uma dificuldade muito grande de estabelecer no início da carreira. Mas planejamento, estruturar isso nessa questão financeira, consegue superar. E um das grandes gargalos da advocacia, do jovem advogado, é realmente a falta de experiência e confiança. Como eu disse no início da advocacia, nós não temos práticas, né? E nós temos que ser responsáveis, porque nós não podemos aventurar em processos de qualquer maneira. Processo, ele tem consequências, né? Eu lembro que uma vez eu vi um jovem advogado, ele entrou com uma ação que ele ganharia no máximo ali uns 100 mil reais, e ele deu o valor da causa de 30 milhões de reais. Assim, numa afobação de querer ganhar dinheiro, sem saber o que ele estava fazendo, ele deu um valor de causa muito alto. E o cliente dele tinha condições não tinha direito, né, à gratuidade judiciária, e ele foi condenado, o cliente dele foi condenado a pagar a sucumbência de 3 milhões e meio. Né? Como você chega para um cliente com uma ação totalmente descabida e fala, você tem que pagar aqui 3 milhões e meio de honorário de sucumbência, o cliente assusta, não sabe nem o que é isso. Isso pode ser o fim, né, da carreira do advogado. Então, o advogado que está começando, ele tem que ter noção, ele tem que ter ciência da responsabilidade que tem sobre ele. Porque não adianta, eu entrei com um processo de um valor de causa de qualquer forma, entro com qualquer ação, indiscriminadamente, querendo fazer processo, número de processos. O advogado tem que ter cuidado, porque tudo é o seu nome que está em jogo. E o nome do advogado, se ele perder, depois fica difícil de recuperar. A concorrência intensa, né, no mercado faz muitos advogados desanimarem. Desapontamento com a realidade da profissão. O jovem advogado, ele entra, né, na advocacia e acha que vai ficar rico, que vai comprar carro importado, que vai comprar mansão, que vai fazer isso. Pode comprar e é possível comprar, e a advocacia proporciona tudo isso. Mas, no início, nós temos que ter o pé no chão. Né? Tem que passar essas fases para poder possibilitar ter uma vida financeira satisfatória. Né? E, no início, muitos vêm com aquela ilusão da faculdade, muita prepotência. O que eu vejo em muitos advogados? Uma grande prepotência. Eles pegam a carteirinha da OAB e chegam no fórum, vai se impondo com os colegas, com os clientes, e não é assim que funciona a vida, né? Acho que nós temos que ter educação, nós temos que posicionar no momento exato, na hora que é necessário, mas educação, respeito, cabe em qualquer lugar. Eu falo que a humildade, ela abre muitas portas, principalmente para quem está começando. Acho que para qualquer profissão, né? A pessoa não é ser bobo, né? Ser bobo é outra coisa, mas ser humilde, ser respeitoso com as pessoas, isso possibilita sucesso na advocacia. Eu tenho grandes exemplos na minha carreira, e várias pessoas que eu entrei com um processo contra elas, que eu fui do lado contrário, posteriormente essas pessoas passaram a ser meus clientes. Justamente pela forma que eu as tratei, pela forma que eu conduzi o processo. As pessoas percebem, né? Então, assim, fica aí uma dica para quem está começando, da importância de tratar bem as pessoas, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado da parte contrária, seja a parte contrária, seja as testemunhas, nós temos que tratar as pessoas com respeito, independente do processo. A gente não pode colocar o coração nas demandas, né? Tem advogado que chega numa audiência, agride todo mundo de forma desnecessária. É lógico, se for necessário na audiência, eu vou me impor, eu vou exigir o respeito. Mas não é necessário levar o tom de voz, não é necessário respeitar ninguém.
E, e tudo isso ajuda, né, o advogado, ele ter sucesso na advocacia. Uma coisa que eu falo muito, e que talvez as pessoas não compreendem, é a questão do estágio. Nós precisamos aprender, né? A faculdade, como eu disse, ela ensina a teoria e nós precisamos da prática. Uma das formas que tem é o estágio. Mas o que eu vejo na questão do estágio? Ninguém quer criar concorrentes. Essa é a grande verdade. Advogado nenhum vai abrir as portas do seu escritório para colocar uma pessoa que amanhã vai ser seu concorrente. Isso é fato. Eu tenho vários colegas advogados, nessa minha trajetória, eu sempre escuto isso. Não vou colocar advogado no meu escritório porque amanhã vai virar meu concorrente. Isso dos grandes a pequenos escritórios. Tá? Dificilmente você vai encontrar algum escritório de advocacia que vai abrir as portas para você de verdade, algum advogado que vai abrir e vai te ajudar a crescer. Existem sim exceções, mas a grande regra é que o estágio é utilizado pelos grandes escritórios, pelos advogados mais experientes, para que o jovem advogado ele faça aqueles serviços chatos, né, diligências, audiências de conciliações e tal. E dificilmente esse jovem advogado, no início da sua carreira, ele vai ter oportunidade de aprender ali realmente aquilo que é necessário para ter acesso ao conhecimento que ele precisa para ter uma carreira de sucesso. Então, você tem que, não estou falando que o estágio é desnecessário, que ele é a pior coisa que existe, mas você tem que saber até que ponto que o estágio está te agregando, né? Porque o que a gente vê é uma exploração para realização de serviços simples do escritório, o acesso, eu estava conversando outro dia com um aluno, ele dizendo, né, que entrou em 2, 3 escritórios e não teve oportunidade de aprender. Na hora que as coisas mais importantes eram tratadas, o estagiário fica de fora, né? O dono do escritório, ele se reúne com o cliente separadamente, resolve as coisas separadamente e não permite ao jovem advogado ter acesso, né, àquilo que realmente faz a diferença. As audiências mais complexas, mas no planejamento da condução de um processo, os advogados mais experientes não passam, isso é fato, né? Desde o escritório menor até o maior, porque todo mundo tem medo de amanhã aquele advogado se tornar bom, né, e virar concorrente, e é tudo isso aí, né? A vida, infelizmente, é assim. E o estagiário, ele é, muitas das vezes, submetido a trabalho excessivo, desgastante, e no final de tudo isso, ele fica lá 2, 3, 4 anos, e ele chega ali e fala assim, eu não aprendi o que eu precisava de aprender, e não vai aprender mesmo, porque eu disse, ninguém quer criar concorrentes. Eu fiz algumas publicações no Instagram, e alguns advogados, né, comentaram lá que o estágio me trouxe uma série de traumas, pessoas más que deveriam ser profissional, preferiram me humilhar. Você tem razão. É lógico que tem, né, bons exemplos de estágio, mas uma grande maioria, infelizmente, é essa realidade. Outros aqui, ó, o pior é quando te obrigam a chamá-lo de doutor, né, submetendo o estagiário a uma condição inferior, e hoje sempre pontuo que advogado, vou voltar aqui, só um minutinho, pessoal, o negócio apertei errado aqui. E hoje sempre pontuo que sou advogado e o doutor é quem faz doutorado, né? São desabafos, né, de advogados, jovens advogados que não tiveram boas experiências com o estágio. Então, você tem que tomar cuidado naquilo, se você está fazendo um estágio, né? Alguém abriu a porta, tem que aproveitar, mas tem que tomar cuidado para não ser somente explorado e depois ter uma frustração lá na frente. Medos do jovem advogado, isso são medos naturais, são decorrentes de quem está começando na advocacia, que é o conhecimento prático limitado, isso é natural de quem está começando, né? Eu falo que a advocacia é um constante aprendizado. Com 19 anos de advocacia, todo dia eu estou aprendendo. Quando eu pego minhas petições aí de 5, 6 anos atrás, eu tenho vergonha daquilo que eu escrevi, daquilo que eu fiz, porque é um aperfeiçoamento. E isso se adquire com o tempo, né? Eu disse também que a falta de confiança, a falta de cliente, a pressão financeira. O advogado ele é muito cobrado, né, na família, o pai, a mãe, a esposa, o esposo,
os filhos, a sociedade, ela cobra o resultado do advogado. O advogado, tendo uma dificuldade, né, de ingressar com sucesso no mercado, ele passa um pouco apertado em relação a isso. Mas o caminho pode ser difícil, mas a recompensa vale cada esforço. Continue avançando, uma frase que está aqui. E o primeiro o primeiro ato que eu acho que quem decide ser advogado, porque eu também digo que a advocacia não é uma profissão fácil, tem a famosa frase, né? A advocacia não é para covardes, e não é mesmo. A advocacia exige da gente tempo, muito estudo, muita dedicação, cobrança do cliente, cobrança da sociedade, cobrança da família, demanda tempo. Não é uma profissão que se faz de forma relaxada, de qualquer maneira, né? O advogado, para ter sucesso, ele tem que ser comprometido com a advocacia. Então, quem decide advogar, ele deve estar preparado para ser advogado. Ele deve falar assim, eu quero fazer da advocacia a minha profissão. E é uma regra de vida isso, né? Então, eu acho que tem que ter coragem e determinação para ser advogado. Então, você tem que fazer a escolha. Eu quero, se você passou no AB, está habilitado para exercer advocacia, você deve decidir, eu quero ser advogado. Se você decidir ser advogado, já remei caminho andado. Você tem que saber que não existe milagres. A advocacia, para se ter sucesso, é preciso estudar, buscar capacitação, é preciso gestão, planejamento, você precisa saber quais são os custos de um escritório, quanto que fica manter um escritório ao longo de um mês, 2 meses, quanto que custa a internet, quanto que custa um aluguel, quanto que custa uma secretária, material de escritório. Tem que ter um planejamento, né? Uma das coisas também que é extremamente relevante, que vai influenciar no sucesso do advogado, é o nicho que ele vai atuar. Quando eu fazia faculdade, eu gostava de direito penal, porque é uma matéria que acho que a maioria dos bacharéis de direito tem uma tendência, né, a gostar do criminal, porque é uma matéria mais empolgante, né? Mas eu, particularmente, eu não gostei de advogar no criminal. Eu tive bons resultados no criminal, mas eu não decidi advogar na área criminal, porque é uma área que a gente tem muita cobrança, principalmente quando tem um réu preso, família cobrando. Então, assim, é um ambiente, uma área que você vive muito pressionado, né? A família, por exemplo, não aceita, por mais grave que seja o crime, a família não quer o filho, ou o esposo, ou a esposa, seja lá preso, né? Então, o advogado, ele é essa linha de fronte, né, entre a justiça e a família. E eu, desde muito tempo, já há alguns anos, eu advogo no criminal, sim, alguns crimes, né, mais tranquilos, de pessoas que são meus clientes, a gente não abandona clientes, né? Mas qualquer criminal eu não faço. Então, assim, são áreas que a gente, talvez, eu estou falando isso porque eu gostava do criminal. E quando eu fui exercer advocacia, eu vi que não seria interessante para mim. Esses dias eu estava conversando com uma aluna também, e ela disse para mim que ia atuar na área de direito de família, trabalhando com o divórcio humanizado. Maravilha, é uma boa coisa que ela está fazendo, né? Ser psicóloga, uma coisa nesse sentido. Mas como que ela vai sobreviver só de divórcio numa área assim, que é bonita, né? Mas que talvez não vai trazer para ela um resultado financeiro que ela precisa e que ela deseja. Nós temos que ter esse feeling para identificar qual que é a área do direito, porque as áreas tem áreas que dá dinheiro, tem áreas que dá dinheiro mais rápido, tem áreas que não dá dinheiro em uma determinada região, tem coisas que funcionam de uma forma, tem coisas que funcionam de outra, então você tem que ter esse feeling de saber identificar aquilo que vai ser bom para a sua carreira. E não adianta, como eu disse, não adianta só ter paixão por uma determinada área, você tem que trabalhar naquilo que paga as suas contas, né? E para ter sucesso é saber atender o cliente, o advogado precisa saber atender o cliente, conduzir o processo. Tem advogados que o cliente chega no escritório, o primeiro atendimento é uma maravilha, serve um café, serve uma água, um biscoito, um chocolate. Pegou o contrato, assinou o contrato, recebeu o dinheiro, já não fala mais com o cliente. Você tem que entender que o cliente é o maior patrimônio que o advogado tem. Nunca despreze o seu cliente, por mais simples que ele seja, por mais pobre que ele seja. Tem escritórios também que é assim, né? Chegou um cliente sem potencial financeiro, manda a secretária atender, manda o estagiário atender,
E aquele cliente, um dia, ele pode se tornar, né, uma indicação para uma pessoa mais importante, porque todo mundo tem alguns, né, tem contatos, e o cliente que fala mal, seja um que fala mal de você, ele vai te trazer lá na frente um prejuízo. Então, essa questão de lidar com o cliente deve ser tratado como uma menina dos olhos do advogado. O advogado ele tem que estar adaptando. Quando eu comecei a advogar, não sei se tem algum advogado mais antigo aqui como eu, mas eu advoguei na época que não tinha Google, não tinha, já tinha internet, mas era muito limitado. Há 20 anos atrás, 19 anos atrás, não tinha as informações online que tem hoje, né? O papel era todo, o processo era todo de papel. Não existia, eu jamais, quando eu fiz faculdade, quando eu comecei no início da advocacia, eu jamais imaginei que algum dia o processo pudesse ser digital, eletrônico, como é hoje, PJE, PROC, né? Eu jamais imaginava isso, mas eu tive que aprender, tive que me adaptar a essas mudanças, e com certeza muitas virão por aí. Nós estamos aí na inteligência artificial, né, que tem sendo a inovação na advocacia, então muita coisa muda e muita coisa vai mudar. Os códigos, né, mudam muito, o Código Civil muda, está para mudar novamente. Então, assim, são mudanças que o advogado ele tem que estar disposto a estar aprendendo. Tem que ter ética, e tanto com o cliente, quanto com o advogado, como eu já disse, né, com o juiz, promotor. Lembre-se que você está sempre sendo testado, né, pelo seu cliente, pelo juiz, pelo advogado, da parte contrária, você está sempre sendo observado. Tá, aí você decidiu advogar, e agora? O que eu faço, né? Como que eu vou fazer para começar? São perguntas que são naturais daquele jovem advogado, daquele que está começando na advocacia. Como que eu vou fazer para começar a advogar? Vale a pena ser advogado? Onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Eu vou ser funcionário, advogado funcionário? Vou abrir meu escritório? Como abrir meu escritório? Onde vou abrir meu escritório? Quais são os custos necessários para me ter meu escritório? Eu nunca gostei de ser funcionário de ninguém, eu sempre gostei de ter a minha liberdade, mesmo que, às vezes, né, nós passamos apertos no início, para pagar as contas, insegurança, incerteza, mas eu jamais quis ser advogado funcionário, porque eu sempre vi que na advocacia era possível, e é possível, você ter a sua independência financeira e alcançar os seus sonhos. Você trabalha, né, se acomoda dentro de um escritório como funcionário. Tem gente que precisa, né, ser funcionário de advogado, mas se você tem a oportunidade de fazer a sua carreira, de ter seu escritório, de ter seu negócio, você tem essa visão, você tem essa disposição, eu creio que os horizontes são muito maiores, né? Porque com o tempo você consegue nome, renome, processos, e o sucesso ele vem. Se você fizer bem feito, não tem erro. A advocacia eu considero uma das melhores profissões que existe hoje para ter um retorno financeiro. E como eu disse ali, comecei a advogar, em qual área que eu vou atuar, qual que é a área mais fácil para advogar, a área que eu gosto é que me vai trazer um resultado financeiro, qual área é mais lucrativa, o que me dará um retorno rápido. Tudo isso são perguntas, são incógnitas na cabeça do jovem advogado. E tudo isso é um conjunto que você tem que definir, traçar estratégias para ter um caminho, né? Para ter um caminho para chegar nos seus objetivos. O cliente, né? O cliente, como eu disse, ele é uma das partes mais importantes da vida do advogado, mas você tem que saber trabalhar para captar o seu cliente. Você tem que saber conquistar aquilo que você tem que fazer para conquistar o seu cliente. Como que você vai atender o seu cliente no seu escritório, como você vai manter esse relacionamento com o cliente, como que deve ser o atendimento. O cliente chegou no seu escritório com um processo X, uma causa assim, assim, como que você vai agir com aquele cliente? Quantas vezes, né, no meu escritório chegou clientes que eu não sabia dar uma resposta naquele momento, mas tem estratégias para você dizer ao seu cliente e ele não perceber que você está inseguro, porque é natural, nós somos obrigados a saber tudo, né? Acho que advogado nenhum sabe tudo, se algum fala que sabe, ele está contando mentira, né? Acho que não sabe nada, porque a gente pode ser bom em alguma área, ter sucesso em alguma área,
mas achar que sabe todas as coisas, é só Deus mesmo que sabe tudo, né? Nós somos limitados. Então, é natural que chegue no escritório do advogado algum cliente com alguma causa diferente, uma área diferente, você não está habilitado, não está acostumado a trabalhar, e aí você tem algum receio, né? E é bom que você não fale para o seu cliente coisas que você não tem certeza, porque a palavra dita depois você não volta atrás. Você fala para ele uma expectativa, ele está ali atento, né? O que é meu direito? Você fala um direito que ele não tem, depois ele vai te cobrar aquilo, né? Quantas vezes que eu já presenciei isso, né? O advogado ele promete mundos e fundos para o cliente, na verdade o cliente não tem direito daquilo, depois você tem que falar, a coisa não era bem assim. Então, o advogado ele tem que ter essas maldades, tem que ter esse feeling, né, para poder identificar o que ele pode falar para o seu cliente. Acho que o cliente, nós temos que mais ouvir e depois apresentar uma solução, né, depois que analisar documentos, porque talvez o cliente tenha até razão naquilo que ele está falando, mas ele não tem prova, a coisa não é do como ele está falando. Então, assim, nós temos que ter um jeito, uma prática, né, para poder atender o cliente, lidar com o cliente. Como eu vejo também uma dificuldade muito grande dos advogados, principalmente jovens advogados, é a precificação e como que ele vai cobrar os seus clientes. Advogado que tem medo de dar preço de honorários, tem advogado que tem medo de cobrar pelo serviço. Meus amigos, nós vivemos dos nossos honorários, honorários honestos, né? Não importa o valor que você está cobrando, mas desde que seja honesto. Nós temos que estar atento aos contratos que são fechados, fazer dentro da ética, dentro da legalidade, mas o advogado, ele vive de honorários. E muitos advogados trabalham na informalidade, não fecham nem contratos com o cliente, vai na base da confiança e lá na frente ele perde o cliente e tem problemas com o cliente e não recebe. Tinha um amigo meu advogado, ele dizia, do cliente, nós levamos o dinheiro, os nossos honorários, e, às vezes, a consideração. O cliente, ele não tem consideração com o advogado, porque o advogado, infelizmente, as pessoas procuram quando elas não conseguem resolver por si só os seus problemas. Ninguém quer pagar advogado, né? Você não vai pagar um médico, você consegue tomar um remédio ali e tirar uma dor de cabeça. Da mesma forma, a advocacia. O cliente, ele paga o advogado com dó, ele não vê o advogado como um investimento, né, para cuidar dos seus interesses. Então, nós, como advogado, nós temos que valorizar os nossos honorários. Se vocês não valorizam os honorários de vocês desde o início da carreira, com certeza vai ter problemas aí no sucesso na advocacia. E é natural, né, quando o cliente ele chega, qual que é o serviço que você vai prestar, que documento você vai pedir para o cliente, qual documento que nós devemos usar. Esses dias teve um colega meu advogado, ele me apresentou o processo que ele estava atuando, eu estava trocando ideia, orientando ele em algumas coisas, e ele me disse assim, doutor Murilo, o cliente me apresentou esses documentos, sim, assim, assado, era um processo criminal. Eu falei, ó, eu não juntaria esses documentos, porque esses documentos são provas contra o seu cliente. E o advogado, ele disse, Murilo, mas ele me apresentou, eu quero juntar. Eu falei, você não pode, você não está obrigado a fazer prova contra os seus clientes. Então, o advogado, ele deve saber que prova produzir, que documento ele deve pedir para o cliente, se aquele documento é verdadeiro, talvez o cliente falsifique, você coloca o seu nome nisso aí. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com o cliente, porque tem clientes bons, tem clientes complicados, e nem sempre o jovem advogado ele tem esse discernimento para poder lidar com essa situação. E aí, depois que você fechou o contrato, aí você vai, qual que é o serviço que eu vou prestar, que petição que eu vou entrar, que ação que eu vou entrar, que recurso que eu vou fazer, aonde eu vou entrar, como que eu vou entrar com este processo, quais documentos devo utilizar, que prova devo fazer no processo. Falando em questão de provas, eu costumo, desde o início, desde o atendimento do meu cliente, já traçar toda uma estratégia na minha cabeça até o final do processo. Você tem que planejar o seu processo até o final. Muitos advogados são inconsequentes, fazem as coisas para o momento, né? E nós temos que ter esse cuidado, porque o processo ele não termina com a petição inicial, ele não termina com a contestação, ele tem recurso, ele tem audiência, ele tem testemunhas, então a gente tem que ter esse cuidado, ó, quais as provas e quais caminhos que eu vou utilizar e serão necessários para me chegar lá nesse objetivo que eu desejo, né? Então, você como jovem advogado tem que ter essa visão, né? Aprender a ter essa visão.
desde o atendimento do cliente até o final. É lógico que nós não podemos prever o futuro, porque o processo ele tem muitas variantes, né? Prova testemunhal, eu falo que prova testemunhal é uma das piores provas. Talvez a testemunha vem no seu escritório, fala uma coisa, chega lá, fala para o juiz coisas totalmente diferentes daquilo que você ouviu dela. E aí a testemunha te vende, você pode até perder. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com as provas. Então, eu gosto muito de visualizar o que eu tenho na minha mão, o que eu preciso de fazer para me ter aquele sucesso lá no final. E o jovem advogado ele deve ter esse cuidado. Não ser afoito, não ser afobado, precipitado, de montar processo de qualquer maneira, fazer qualquer pedido. Você tem que saber, né, aquilo que você tem, aquilo que você pode produzir no processo para ter ali o resultado esperado no final. Né, pegar ali qual a estratégia, porque a advocacia é uma profissão que não é matemática, né? Nós temos vários caminhos, e você tem que ter o discernimento, você tem que ter esse feeling de entender o que você precisa para ter sucesso na demanda. O advogado ele só faz o nome dele, ele só faz o sucesso dele quando ele tem bons resultados, né? Não adianta eu ter muitos clientes e apresentar um resultado insatisfatório nas demandas, advogar de qualquer maneira, que com o passar do tempo, em pouco tempo, meu nome estará na praça aí como mau advogado. Então, nós temos que ter cuidado para ter sucesso nas demandas. Evitar demandas que são perdidas, né? Tem gente, eu vou pegar esse processo aqui porque eu estou precisando de honorários, mas você sabe que processo não tem futuro. Evite essas coisas, né? Eu não sei que quando o cliente, eu sou muito honesto com o cliente, falo, sua situação é assim, assim, assim. Você não pode falar o que o cliente quer ouvir, você tem que falar aquilo que é necessário falar. Ser honesto com o cliente, porque o resultado, ele já vai saber, o resultado do seu processo é isso, sua documentação não está legal, sua documentação está errada, e isso te prejudica nisso, você tem que ser sincero, porque se você fala que está boa a documentação, e você lá na frente perde, você vai entrar em descrédito com o seu cliente, e isso pode prejudicar o sucesso na sua advocacia. Depois que a gente entra com o processo, né, eu estou misturando um pouco aqui as falas, porque a gente vai puxando um gancho, né, são dúvidas que o jovem advogado tem, qual que é o prazo para manifestar no processo, qual petição que eu tenho que fazer, quando apresentar, onde que eu vou entrar com o processo, se é na justiça comum, se é no juizado especial, justiça federal, onde que eu vou entrar com isso, se é no tribunal, se vai ser no juiz de primeiro grau, né, são dúvidas que são naturais do jovem advogado. Como que eu vou fazer a audiência, né, a audiência eu acho que é um grande gargalo para o jovem advogado, ele tem muito medo, né, de passar pela audiência, e eu falo que a audiência é algo tão assim, se você se preparar, conhecer o seu processo, é algo natural do processo, né? A audiência é mais um ato processual, e você tem que, se você estiver preparado, eu não vejo dificuldade nenhuma de fazer audiência, né? Eu fiz milhares de audiências aí, no início era natural que a gente tenha uma insegurança, um medo, mas com o tempo, né, vai superando isso, e o grande segredo da audiência é conhecer o processo, saber quais são as provas que você tem que produzir, não é sair perguntando e produzindo prova de qualquer jeito, tem hora que ficar em silêncio, tem hora que não perguntar nada, é o melhor caminho. Quer um exemplo? Processo criminal, você vai fazer perguntas para um policial, você está advogando ali para um acusado, o policial vai arrebentar com o seu cliente, então assim, talvez a prova está mais ou menos, você cria provas contra você. Então, assim, o advogado tem que saber, né, o que ele precisa de provar, qual é a prova, como que ele age. Se você tiver essas maldades, essas malícias, né, nem falo maldade, porque isso são estratégias de defesa, né, se você tiver essas estratégias, com certeza as audiências se tornam muito mais fáceis, você tem mais sucesso, né. Como lidar com juízes, advogados, promotores, já disse, né, a gente tem que tratar com respeito. Eu trabalhei, né, quando eu estava estagiando com o juiz, 2 ou 3 juízes, e eles brincavam, a gente vai testar esse advogado, principalmente o advogado novo. O juiz ele vai testar o seu conhecimento, testar o seu comportamento, ver se você está inseguro ou não. Então, vai demonstrar segurança, calma, né, e você está sendo testado. O promotor, muitas das vezes, vai querer aproveitar ali da sua falta de experiência para te prejudicar. Então, muito cuidado com isso aí, seja preparado, calmo, né? Não caia em provocações, né? Porque o jovem advogado, ele quer, eu sou advogado, agora eu faço isso, tem imunidade para prender juiz, para brigar com o promotor. Não,
vai na calma, você está só sendo testado, né? A audiência, principalmente tribunal de júri, são teatros, né? Muitas das vezes o advogado ele briga com o outro ali, sai ali de fora, está pegando na mão, então assim, não se estresse por causa de audiência, vá preparado, vá consciente das provas que você precisa para ter sucesso aí. Que perguntas devo fazer de audiência, que devo ouvir outra parte, ouvir testemunho, então isso você vai aprendendo aí ao longo da advocacia e com certeza você vai superando esses desafios, né? Eu disse que também a questão dos honorários, né, quanto que eu devo cobrar, precificação, até vi aqui uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui, Douglas Gabriel, boa noite, Douglas. Até mesmo precificar em cima dos atos processuais. O advogado ele tem que valorizar o seu trabalho, né? Não é ficar fazendo diligência para o cliente e trabalhando de qualquer maneira. Nós temos que cobrar, fazer jus aos nossos honorários. Até se alguém quiser fazer algum comentário aqui deixa algum comentário, alguma dúvida, vão participando aí. Eu fechei o áudio de todo mundo para a gente ter uma dinâmica melhor, né? Mas os comentários estão abertos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode comentar aí. Nós estamos aqui para isso. Então, é tudo isso. O cliente atrasou o pagamento, como que eu vou cobrar? Como e quando eu vou falar o preço para o cliente? Como que eu vou lidar com o cliente? Como que eu lido com o cliente chato? Eu tenho vários clientes chatos, né? Que, infelizmente, tira a renda do sério. Mas, como eu disse, nós temos que ter paciência, né? Se o cliente é muito chato no início, ele talvez não pegue o processo dele, mas o cliente não são gente boa e durante o processo começa a virar uma pedra no sapato. E a gente tem que saber administrar tudo isso aí, né? Uma coisa difícil também para o advogado é quando dá notícia boa, é bom, né? Fácil, né? Então, assim, o cliente ele chegou e aí você pegou o processo dele, tem uma sentença favorável, você vai falar, a sentença está beleza, vou ligar para o cliente agora. Mas e quando a sentença é improcedente? Como você vai chegar e abordar o seu cliente? Tudo isso é uma preparação. Você conhece o andamento do processo e você já sabe, né, como que vai ser o resultado do processo. E você tem que ir sendo sincero, né, com o cliente para você ter uma facilidade de comunicar um resultado. Eu não tenho problema nenhum de dizer para o cliente, ó, seu processo não deu certo, nós fizemos o que era melhor possível para ser feito, a consciência está tranquila, mas por causa disso, por causa daquilo, nós perdemos o seu processo, nós podemos recorrer, fazer isso, quando não tem possibilidade de recurso, quando é inviável, vai ficar mais caro, a gente também tem que ser honesto com o cliente e dizer para ele, ó, não vale a pena, e é tudo isso, né? Vou abrir umas mensagens aqui que eu vou falar, acho que deve estar num assunto aqui. Melhor começar com pessoa jurídica ou pessoa física? Qual foi a sua primeira? Eu falo que no início da advocacia é melhor começar com pessoa física, porque você está começando, não tem um caixa ainda para poder pagar as despesas, né, do APJ, mas à medida que for aumentando o volume de honorários, que você começar a ser tributado, aí vale a pena pensar aí numa pessoa jurídica, pela questão tributária, é bem vantajoso, né, para o jovem advogado ou para o advogado, a pessoa jurídica. Mas para quem está começando, vai mesmo aí pela pessoa física, sabe, Douglas? Eu acho que não vale a pena no início da carreira começar com pessoa jurídica, não. Mas já vai planejando aí as coisas para poder ter uma PJ, para poder evitar pagar, né, imposto de renda. Não, o leão vem e pega tudo. Nós começamos a trabalhar para o governo. Qual foi a sua primeira causa? Eu não lembro mais, tem muito tempo, mas eu sei que eu comecei a advogar no juizado especial, na parte civil, né? Ganhei, graças a Deus, muito dinheiro, fiz muito volume no juizado especial, cobrando notinhas, cobrando ações de indenizações, foi o que me ajudou bastante no início da advocacia. Mas tem muitas opções aí para começar bem na advocacia. Gabriel Veloso, já tive problema com o cliente, não fiz contrato, e ao final do processo ele recebeu, não queria me pagar. Só fui receber quando entrei com ação de cobrança. Depois disso, sempre fiz contrato até com família. Eu acho que o que é combinado, o que é ajustado, não é caro, né? Se você combina os honorários, põe no papel, as pessoas morrem, as pessoas mudam os projetos, as pessoas, muitas das vezes, não têm caráter, né? Quando entra um dinheiro, já tive problemas também. Um exemplo, tinha um cliente meu, ele disse assim, Murilo,
meu nome tem umas 20 negativações no SPC e Serasa. Eu quero entrar com ação de indenização por danos morais, mas eu não quero a indenização, eu quero só limpar meu nome. Eu sou muito sistemático e eu não quero meu nome sujo. Se você ganhar algum honorário, pode ficar com o dinheiro inteiro da indenização para você. Eu disse, amigo, eu não vou trabalhar dessa forma porque o AB não me permite, né, trabalhar dessa forma. Eu posso cobrar, eu cobro 30% de indenização, mas cobrar tudo para mim, eu não vou ficar com isso. Beleza. Ele falou, não, tá, na hora que chegou a primeira indenização, na época foi uns 10 mil reais, eu liguei para ele e falei, ó, saiu aqui e vem pegar o seu dinheiro. Depois, no final, foram várias ações, no final ele estava achando caro de me pagar 30%, e queria, como cliente hein, ele queria ver se eu fazia, porque ele viu o volume de dinheiro que estava vindo, várias ações de indenizações, ele queria me pagar 20% e querendo arrumar outro advogado. Então, assim, o cliente ele muda de posicionamento, principalmente quando o processo ele tem algum retorno financeiro que não era previsível, porque talvez ele não acredita no sucesso daquele processo. E lá na frente, aquele processo ele dá um resultado financeiro favorável e o cliente ele muda de opinião. E aí você vai ter problema. Agora, o que está no papel, dentro da OAB, se ele não te pagar, você vai para a justiça. O advogado tem a opção de colocar o contrato no processo, tem um alvará para receber, pede o juiz para destacar os honorários, a legislação permite isso. Então, assim, o contrato é uma segurança para o advogado. Não trabalhe, jovem advogado, pelo amor de Deus, não trabalhe sem o seu contrato de honorários. A parte mais importante, aquilo que te resguarda a sua responsabilidade, tudo é o contrato de honorários. Então, assim, sugestão minha, é coisa básica da advocacia. Um contrato de honorários bem elaborado. O Douglas, o Douglas me mandou aqui, qual a sua opinião sobre câmara arbitral? Olha, para grandes empresas, grandes negócios, pode ser que vale a pena, mas para o dia a dia, para o cidadão comum, para as demandas aí do dia a dia, eu acho que não vale a pena. Eu prefiro ainda o judicial. Até porque o judicial hoje o judiciário ele tem sejus, que tem possibilidade de acordo e tal. Então, assim, a Câmara Arbitral ela passa a ser cara e vale a pena mais para demandas maiores, quando as empresas têm negócios que não querem ser tudo sigiloso, não quer se expor, não quer ter processo, aí beleza, mas o cidadão do dia a dia ali, eu não sou muito adepto, não. Eu acho que o processo ali, a coisa é mais tranquila, sabe? Eu acho que é mais interessante. Talvez seja pelo fato de eu não ser muito adepto, eu não apoio, mas se alguém tem uma experiência diferente e tal, vai por esse caminho. Nada contra, né? Eu acho que são pontos de vistas e preferências. Eu prefiro o processo judicial, eu acho que mesmo que demorando mais, sendo mais burocrático, eu acho que é melhor. Advocacia digital, está na moda, né? O advogado, agora eu vou ganhar milhões na internet, dinheiro, né, o processo vai cair para mim de todo lado na internet e tal. Eu duvido que um bom cliente, um processo grande, que vai te dar bons honorários, um bom volume de dinheiro, ele vai te contratar pela internet. A advocacia é uma profissão que o cliente ele contrata pela confiança que ele tem. Não sei que você seja uma pessoa de renome na internet, já esteja estabelecido, famoso, né, um advogado famoso em determinada área, pode ser que você tenha sucesso pela digital. Eu até creio que a advocacia digital ela vai melhorar, as pessoas vão, principalmente essa geração mais nova, vai ser mais adepta, né? Mas, assim, os bons clientes, todos os bons contratos de honorários que eu fechei no meu escritório. Tá? O cliente, o empresário, ele só contrata quem ele confia. E é impossível, a gente, ainda mais com o tanto de golpe que tem na internet. Né? Você vai contratar um advogado, eu estou em Minas, né? Eu vou contratar um advogado lá no Amazonas, que eu não, a dificuldade de ir lá é difícil de ir lá, de procurar, de saber se aquele advogado é verdadeiro ou não, se é falso ou não é, se ele está só me extorquindo. Então, assim, o advogado, o cliente não sente confiança em contratar de forma remota. Você pode, sim, atender pelas plataformas digitais, né? A tecnologia está aí, maravilha, processo digital, audiência virtual. Nós estamos aqui hoje fazendo workshop de forma virtual e tal, mas assim, não caia muito nessa, sabe? Não coloque muita esperança de que a sua advocacia ela vai ser só digital e você vai ficar milionário com isso. Tem alguns nichos que até dá certo, a questão ali, um exemplo, tá? De passagens aéreas, né?
Tem muitas empresas hoje trabalhando nessa área, algum previdenciário, alguma coisa nesse sentido aí, mas, assim, eu acho muito complicado, sabe, de fechar bons contratos e ter sucesso na advocacia só pelo digital. É um aliado, né, acho que a gente tem que aproveitar o digital, se esforçar, tentar entrar também, mas a advocacia tradicional, sabe, aquela que o cliente ele bate na porta do seu escritório, ele quer pegar na sua mão, ele quer saber onde que ele vai amanhã, tirar uma dúvida, isso para mim isso para mim é insubstituível, né? Eu jamais contrataria ali um advogado, um profissional qualquer, apenas porque eu vi ali uma propaganda paga dele na internet. Eu acho que nós temos que pensar em fazer o nosso nome onde você está, na sua cidade, com quem você vive ali, né, quem você tem contato, aumentar o seu network real, sabe, de pessoas reais, porque os grandes processos, eles vêm da confiança, e não é da internet, tá? Isso é meu posicionamento, meu ponto de vista, eu acho que é a realidade, e pode ser que isso lá na frente mude, né, mas hoje, essa relação pessoal entre cliente e advogado, ela é essencial. A advocacia, ela é eu repito aqui, é uma profissão pautada na confiança. O contato pessoal é essencial para o fechamento de bons contratos. Nós estamos chegando aqui e assim, meu objetivo, através desse workshop, eu estou com um projeto, tem um projeto já em andamento, é a mentoria, né? Eu acho que a mentoria ela é a possibilidade do jovem advogado ele ter ao seu lado um advogado que já passou, né, por todo esse caminho e está do seu lado ali para poder te ajudar a superar esses desafios. Eu sei que é muito difícil começar e não acho você que seja fácil, porque não é. Eu passei por esse processo e eu sei que é muito complicado para o jovem advogado, principalmente hoje com essa grande concorrência que existe, esse mercado saturado como está. O jovem advogado abrir um escritório de qualquer maneira e achar que vai ficar rico e vai ter sucesso. Eu acho que é extremamente difícil para o jovem advogado. Eu tive muita resistência, tem alguns colegas que eu já auxiliei no início da advocacia, e eles me procuraram, Murilo, me ajuda nisso aqui, vamos, você tem que fazer isso, tem que ajudar. Eu resolvi fazer esse trabalho, né, não tem muito tempo que eu vivo da advocacia, a advocacia é minha profissão principal, e eu sou apaixonado pela advocacia, e eu decidi, né, ajudar jovens advogados a começar, né, avançar nessa etapa difícil do início da advocacia. E eu acho que a mentoria, diferentemente de cursos, né, eu já fiz pós-graduações, palestras, muitas coisas. As coisas são muito superficiais. Né, você faz uma pós-graduação com a expectativa, eu vou me especializar na área X. Ninguém te passa aquilo que você precisa para ter sucesso. É um conhecimento muito raso, né? Quem já fez aí uma pós-graduação sabe disso. Eu fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que são uma faculdade renomada, conhecida no Brasil inteiro, até mundialmente. E eu vou te falar que eu me frustrei, né? Não era aquilo que eu esperava, porque não passam para a gente aquilo que a gente precisa para você se tornar um especialista, um profissional competente em determinada área. Agora, a mentoria ela é diferente. Eu até, quando eu decidi prestar esse serviço de mentoria, porque a mentoria ela vai ser um trabalho individual. Eu vou pegar você, que está com dificuldade, vou analisar a sua vida, o que você está fazendo, e junto nós vamos traçar estratégias para que você tenha sucesso. Né? Eu já vi muita coisa, eu sei aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, aquilo que tem que ser feito, aquilo que traz um resultado melhor, uma área melhor. Talvez você está batendo cabeça aí numa área que não seja interessante, ou atuando de uma forma que não seja interessante, e isso vai te trazendo frustração, você vai perdendo seu tempo, e amanhã você fala, a advocacia não é bom, a advocacia não tem futuro. Então, assim, a mentoria ela te dá essa oportunidade, sabe, de você ter um contato com alguém, né, que já viveu esse caminho, que já percorreu isso aí, ele vai pegar na sua mão e falar assim, vamos juntos aprender, vamos juntos desvendar aqui o caminho de sucesso. É lógico que depende de você, né, não depende só de você ter informação, depende de você colocar na prática e querer isso, né. Então, assim, cursos, maravilhas, a gente tem que estar sempre procurando o aperfeiçoamento, mas são conteúdos muito rasos, não se iluda, a gente não aprende o que a gente precisa para ter, né, um futuro profissional que a gente espera, né.
E a mentoria, ela proporciona isso, né? Quem já estudou sobre mentoria sabe que ela é uma forma de aprendizado diferenciado, onde você vai pegar alguém que já viveu, e esse alguém vai compartilhar com vocês o conhecimento que é necessário. E eu vou te falar uma coisa, vou falar para vocês, na advocacia, a advocacia é um mercado extremamente fechado. Quem sabe não ensina, né? Talvez você está sendo usado para atender algum interesse e tal, ou talvez tenha algum amigo, tem exceções, mas a grande maioria é que a advocacia é uma profissão fechada. Dificilmente você vai aprender, como eu disse lá no início, no estágio, com algum colega, ou dentro de algum escritório, como você vai se tornar um bom advogado, né? Um advogado de sucesso. É possível, né? Acho que todos que hoje estão numa situação de destaque e são bons profissionais, eles tiveram ali, percorrer esse caminho e deram certo. Mas a mentoria, ela facilita isso, né? Hoje eu tenho, né, como eu disse, eu tenho 19 anos de experiência na advocacia, eu atuei em quase uns 5 mil processos. Já fiz muitas audiências, milhares de audiências, atendi milhares de clientes. Então, assim, eu tenho uma bagagem grande para poder passar para vocês. E isso vai proporcionar que vocês evitem erros comuns do advogado iniciante. Vou estar passando ali dicas, orientações de que é necessário fazer, compartilhando estratégias, e vocês vão adquirir, né, com isso, confiança, e vai perder o medo ali de advogar e ter o sucesso, acelerar esse processo de vocês. Essa mentoria minha não é para todo mundo, tá? Eu deixo bem claro isso. Você tem que estar no momento que é necessário para você. Não adianta eu pegar alguém que não quer ser advogado, não adianta eu pegar alguém que não quer caminhar e querer desenvolver uma mentoria com ele. Você está nessa condição, ó, eu comecei advogado, tenho dificuldade e preciso de alguém ao meu lado, minha mentoria é para você, tá? Eu não quero ninguém aqui que não esteja comprometido com esse projeto, né? Se você não tem um projeto de crescer, não tem um projeto de ser um advogado de sucesso, infelizmente não é para você, né? Mas se for, nós estamos juntos aí, nós vamos juntos traçar um caminho de forma que nós vamos identificar aquilo que você precisa para ter sucesso na advocacia. Eu já tenho ajudado alguns advogados e, assim, eu quero formar realmente esse projeto meu, casos de sucesso, né? Eu quero chegar amanhã e pegar aqui o Richard, né? A Aline, o Leonardo, a Ana Carolina, a Corina, assim, ó, ela ficou comigo aqui um tempo e hoje ela saiu lá, não tinha nem escritório, e hoje está lá pagando as contas, já está tendo um resultado favorável nos processos, está ganhando dinheiro, o sonho está sendo realizado. É isso que eu quero, né? E eu tenho certeza também que muitos de vocês também buscam isso. Então, assim, o perfil do candidato que eu busco hoje para isso jovens advogados comprometidos com o desenvolvimento profissional, ter disposição de aprender, de aplicar aquilo que a gente for, as estratégias que nós formos passando, né? Ter interesse em construir uma carreira de sucesso e estar ciente, né, de que a mentoria é um compromisso mútuo de dedicação e esforço e firmarmos junto um compromisso de engajamento e participação ativa na mentoria. Eu não vou passar aqui, eu vou passar até compartilhar no grupo de WhatsApp, eu acho que todos devem estar lá, né? Um formulário, você vai preencher o formulário, eu vou analisar o seu formulário, eu vou pedir o pessoal da minha equipe para poder entrar em contato com você, se você preencher os requisitos, e vou pedir para marcar uma reunião comigo, tá? E eu vou entender você, eu vou pegar o Richard, estou ouvindo falar no Richard porque ele está na minha tela aqui. O Richard, qual que é a sua condição hoje? O que você está fazendo? Como está a sua advocacia? Nós vamos trocar uma ideia para ver se aquilo que você quer é aquilo que eu busco para que juntos possamos ter aí um caminho de sucesso. Eu vou disponibilizar esse formulário lá no grupo e vocês, né, quem tiver interesse, preencha o formulário. Eu vou pedir o pessoal da minha equipe para poder depois entrar em contato, né, com aqueles que preencherem, aqueles que enquadrarem o perfil que a gente está buscando. E aí, se der certo, a gente combinar, né, for viável para mim, para vocês, nós vamos fechar uma parceria de sucesso, que eu tenho certeza que eu tenho muito a agregar, né, na vida de vocês, eu tenho muito a contribuir, e com certeza, né, eu vou ser bem sincero, eu quero pegar, né, meus mentorados e colocar numa situação lá na frente, sabe, pegar, ó, você está errando isso nessa área X e vamos fazer isso, tá? E a coisa vai funcionar.
A minha, só expondo aqui, todo mundo fica um pouco curioso, em relação à mentoria, no início eu preciso de fazer uma mentoria, é a minha mentoria em grupo, tá? Mas no início eu preciso de umas sessões individuais para me desenvolver com cada pessoa aquilo que é a realidade de cada uma, e depois nós vamos trabalhar em grupo, né, na mentoria em grupo, por um período de 6 meses, que eu acho que é um período suficiente para a gente poder trocar informações e tal. E toda semana nós vamos ter encontros, vai ter um grupo de WhatsApp, e é isso, eu vou, né, participar aí desse início da jornada de vocês, para que vocês tenham sucesso aí. E a inscrição, né, ela vai ser feita através do formulário, quem tiver interesse vai preencher, vou disponibilizar. Eu queria aqui parabenizar vocês e agradecer por estar comigo aqui 1 hora, né, nesse workshop. Com toda certeza, você deu o primeiro passo aí em direção ao sucesso na sua advocacia. Eu sei que é difícil começar na advocacia, mas é possível, tá? Eu comecei do zero e eu sou a prova viva de que é possível ter sucesso na advocacia. Às vezes é difícil, as dificuldades vêm, as cobranças vêm, a insegurança, a falta de prática, mas eu comecei do zero e eu consegui. E eu tenho certeza de que é possível que você também consiga. Você não pode pegar o seu diploma, a sua AB e jogar dentro de uma gaveta e falar, eu não sou advogado. Você formou, ficou 5 anos, foi caro para poder formar, você perdeu o seu tempo. Tem um mercado promissor, a advocacia, eu falo que é uma profissão muito rentável, tá? É possível ter sucesso. Basta você estar com as pessoas certas, fazer as coisas certas, que o sucesso ele vai vir. Beleza? Eu quero agradecer a todos vocês, uma boa noite, e muito obrigado aí pela atenção, e